Sejam bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcasts. Hoje vamos mergulhar de cabeça no capítulo 5 de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo de Carl Jung. E já aviso, preparamos um conteúdo especial focando só nesse capítulo, então preparem-se para uma imersão completa. O capítulo 5 é um dos meus favoritos, porque ele realmente abre as portas para o mundo fascinante dos arquétipos, principalmente o da mãe. Vamos explorar como ele influencia tanto o nosso desenvolvimento pessoal, quanto as histórias que contamos em diversas culturas através dos mitos. Olha, confesso que sempre achei essa ideia de arquétipos um tanto quanto abstrata. Sei. Tipo, assim, imagens primordiais. Explica isso melhor, por favor. Imagina só, você está assistindo a um filme e, de repente, você se identifica completamente com a jornada do herói, mesmo que a história se passe em um lugar completamente diferente ou em uma época distante. Isso acontece porque, lá no fundo, todos nós compartilhamos certos padrões, certas imagens que ecoam em nossa psique desde os primórdios da humanidade. Jung chamou essas imagens de arquétipos e ele acreditava que elas são como um tipo de software mental herdado, que nos predispõe a experienciar o mundo de certas maneiras. Entendi. Então, meio que já nascemos com essa base de dados interna, que influencia como vemos o mundo e interagimos com ele. Faz sentido. E o arquétipo da mãe, como ele se encaixa nessa história? O arquétipo da mãe é um dos mais poderosos, justamente porque está ligado à nossa primeira experiência de mundo. Aquele contato inicial com o cuidado, o alimento, o afeto. Sim. Ele molda a nossa relação com o feminino, tanto dentro de nós quanto nas nossas relações com as mulheres ao nosso redor. Mas nem toda mãe é aquela figura maternal idealizada, né? É verdade. Muitas vezes a relação com a mãe pode ser complicada, cheia de altos e baixos. Como isso impacta o arquétipo? Exatamente. E aí que a coisa fica interessante. Jung observou que o arquétipo da mãe tem essa dualidade, essa capacidade de se manifestar tanto de forma positiva, como uma terra que nutre e acolhe, quanto de forma negativa, como uma bruxa controladora ou um monstro devorador. Caramba, que diferença. E como essa dualidade se reflete na nossa vida, na prática? De várias maneiras. Por exemplo, a forma como você se relaciona com a sua mãe, os desafios e as alegrias que você experienciou nessa relação. Tudo isso vai influenciar inconscientemente a sua escolha de parceiros, a forma como você lida com seus filhos se você os tiver. E até mesmo a sua relação com sua própria feminilidade ou masculinidade. Nossa, é como se a gente carregasse essa bagagem da relação com a mãe para todos os aspectos da nossa vida sem nem perceber. Jung fala sobre como lidar com essa influência. Sim. Ele acreditava que o primeiro passo é justamente tomar consciência dessa influência. Observar os padrões que se repetem, as emoções que surgem. E tentar entender como o arquétipo da mãe está se manifestando na sua vida, tanto de forma positiva quanto negativa. Entendi. É como se a gente fizesse uma análise profunda de como a nossa história pessoal se conecta com esse arquétipo universal. E aí, a partir dessa compreensão, o que podemos fazer? Aí entra a parte mais desafiadora, a integração. Jung acreditava que para alcançarmos a totalidade do nosso ser, o self, precisamos integrar todos os aspectos da nossa psique, inclusive a sombra, aqueles aspectos que tentamos reprimir ou negar. E isso inclui os aspectos negativos do arquétipo da mãe. Integrei os aspectos negativos. Mas como assim? Tipo, aceitar que a minha mãe era uma bruxa controladora. Calma, não é bem assim. Integrar não significa concordar ou justificar, mas sim compreender, acolher e transformar. Olhar para a sombra, para a dor, para as feridas e reconhecer que elas também fazem parte de quem somos. E a partir dessa aceitação, podemos transcender os padrões limitantes e nos libertar da influência negativa do arquétipo. Nossa, que processo profundo, me parece bem desafiador, mas também libertador. Mas e como a gente faz para integrar essa sombra? Jung dá algum caminho. Ele fala sobre a importância do processo de individuação, que é basicamente a jornada de autoconhecimento, que nos leva à totalidade do self. Esse processo envolve o confronto com a sombra, a integração dos arquétipos e a busca por um equilíbrio entre os opostos dentro de nós. Então é como se a gente tivesse uma constante escalada em direção ao topo da montanha, enfrentando desafios e aprendendo com cada passo dado. E os arquétipos são como guias nesse caminho, nos mostrando os mapas e os atalhos. Exatamente. E a beleza da coisa é que, ao integrarmos os arquétipos, ganhamos acesso a uma fonte inesgotável de sabedoria e criatividade. Que legal! É como se a gente desbloqueasse um novo nível de consciência. Com um potencial infinito de transformação. Que incrível! E essa jornada de integração, ela tem um fim? Ou é algo que dura a vida toda? Jung, a individuação é um processo que dura a vida toda, com altos e baixos, avanços e retrocessos.
É uma dança constante entre o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino. Parece bem desafiador, mas também muito recompensador. Mas me fala uma coisa. Tudo isso que a gente está falando, essa dualidade do arquétipo da mãe, a integração da sombra, a individuação, como isso se manifesta na prática no dia a dia? Ótima pergunta. Uma das formas de observar a manifestação do arquétipo da mãe é através dos mitos e das histórias, que contamos em diversas culturas. Jung observou que, apesar das diferenças culturais, existem certos temas e personagens que se repetem em diversas mitologias, como a deusa mãe, a bruxa, o herói em busca da mãe, etc. Interessante. Então, os mitos são como um espelho da psique humana, refletindo os arquétipos que habitam o nosso inconsciente coletivo e o que podemos aprender com essas histórias. Podemos aprender muito sobre nós mesmos, sobre os desafios e as possibilidades da jornada humana. Os mitos nos mostram os caminhos percorridos por aqueles que vieram antes de nós, os erros que cometeram, as vitórias que conquistaram, e nos inspiram a trilhar o nosso próprio caminho com mais coragem e sabedoria. Que legal. É como se a gente tivesse acesso a um manual de instruções da alma humana, escrito em linguagem simbólica e poética. E como a gente faz para interpretar essa linguagem para decodificar os mitos? Jung desenvolveu um método de interpretação dos sonhos e dos mitos chamado amplificação, que consiste em buscar as diversas camadas de significado de um símbolo, associando a outros símbolos, amplificando seu significado. Então é como se a gente fizesse uma pesquisa profunda sobre o símbolo, explorando as suas raízes históricas, culturais e psicológicas para desvendar os seus mistérios. Exatamente. E o mais fascinante é que, ao mergulharmos nesse universo simbólico, a gente se conecta com o inconsciente coletivo, com a sabedoria ancestral da humanidade. Nossa, que viagem incrível. Mas me fala uma coisa. Além dos mitos, existem outras formas de observar a manifestação dos arquétipos na nossa vida. Claro, os arquétipos se manifestam em diversas áreas da nossa vida, como nos sonhos, nas artes, na literatura, nos filmes, nas relações interpessoais e até mesmo nos nossos comportamentos e pensamentos. Então é como se os arquétipos estivessem em toda parte, tecendo a teia da nossa experiência humana. E como a gente faz para identificá-los no dia a dia? É preciso prestar atenção aos padrões que se repetem, aos símbolos que nos chamam a atenção, aos personagens que nos fascinam ou nos repelem. Tudo isso pode ser uma pista para a presença de um arquétipo em ação. Entendi. É como se a gente estivesse jogando um jogo de detetive, buscando as pistas que o inconsciente nos envia, através de símbolos e sincronicidades. Exatamente. E o mais legal é que, ao aprendermos a linguagem simbólica do inconsciente, a gente se torna co-criadores da nossa própria realidade. Podemos usar os arquétipos a nosso favor, invocando a sua energia e sabedoria para alcançarmos os nossos objetivos e vivermos uma vida mais plena e significativa. E fantástico. Me sinto inspirada a mergulhar de cabeça nesse universo simbólico e descobrir os arquétipos que habitam a minha psique. Mas antes de continuarmos a nossa exploração, acho que é hora de dar uma pausa para respirar e digerir tudo que aprendemos até aqui. Concordo. Vamos dar um tempinho para vocês processarem essa avalanche de informações. E na próxima parte da nossa jornada, vamos nos aprofundar ainda mais no mundo dos arquétipos, explorando outros exemplos fascinantes e suas implicações na psique humana. Mal posso esperar. Mas antes de partirmos para a próxima etapa, que tal vocês compartilharem nos comentários o que mais chamou a sua atenção nesse primeiro mergulho? Quais insights vocês tiveram? Estamos curiosos para saber. E não se esqueçam de deixar o like se estiverem curtindo a nossa imersão no mundo de Jung. A gente se vê na próxima parte da nossa aventura arquetípica. E aí, pessoal? De volta para mais uma dose de arquétipos e inconsciente coletivo. Prontos para desvendar mais mistérios da psique humana. A gente parou na parte em que os mitos são como um espelho da nossa alma, né? E que tal a gente se aprofundar em um exemplo específico para entender melhor como isso funciona na prática? Me interessei. Qual história vamos explorar? Que tal a jornada de Moisés e Cheddar? Uma narrativa rica em simbolismo, presente na tradição islâmica, que ilustra de forma poderosa o processo de individuação. Confesso que não conheço essa história. Me conta mais sobre ela. Imagina só. Moisés, em busca de conhecimento e sabedoria, encontra um guia espiritual misterioso, chamado Cheddar. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de desafios e ensinamentos. O interessante é que Cheddar age de formas aparentemente absurdas e inexplicáveis, desafiando a lógica e a moral de Moisés. Nossa, que intrigante. E qual o significado dessas ações absurdas? É aí que entra a beleza da coisa. Cheddar representa o self, a sabedoria superior que reside em cada um de nós, mas que muitas vezes se manifesta de formas que o nosso ego racional não consegue compreender. As ações de Cheddar, por mais estranhas que pareçam, estão alinhadas com um propósito maior, que transcende a lógica limitada do ego. Entendi. Então Moisés representa o ego, a mente racional que tenta controlar e entender tudo.
enquanto Tidre simboliza a sabedoria intuitiva, que opera em um nível mais profundo. Exatamente. E a jornada de Moisés ao lado de Tidre é uma metáfora perfeita para o processo de individuação. É preciso abrir mão do controle, da necessidade de entender tudo e se entregar à sabedoria do self, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e questionar as nossas crenças mais arraigadas. É como se a gente tivesse que aprender a confiar na intuição, naquela voz interior que sabe o caminho, mesmo que a mente racional questione tudo. Perfeito. E essa entrega, essa confiança no processo é fundamental para que a gente possa acessar a sabedoria e o potencial que resida em nosso interior. E o ego? Ele fica de lado nesse processo. Não, o ego continua sendo importante, mas ele precisa aprender a se colocar a serviço do self, a colaborar com a sabedoria superior. É como se o ego fosse o navegador de um barco e do self, o capitão. O navegador precisa conhecer as cartas náuticas, os instrumentos de navegação, mas quem define o rumo da viagem é o capitão. Que analogia perfeita. E nessa jornada, quais são os principais desafios que enfrentamos? Um dos maiores desafios é justamente o apego do ego ao controle. A resistência em se entregar ao desconhecido. A mente racional gosta de ter tudo sob controle, de planejar cada passo, de evitar o risco e a incerteza. Mas a jornada de individuação nos convida a sair da zona de conforto, a abraçar o mistério e a confiar no processo, mesmo sem saber exatamente para onde estamos indo. Parece assustador, mas também excitante. É como se a gente estivesse se lançando em uma aventura épica, sem saber o que vamos encontrar pelo caminho. E é exatamente isso. A individuação é uma aventura, uma jornada de autodescoberta que nos leva para além dos limites do ego em direção à vastidão do self. E nessa jornada a gente se depara com a sombra, com aqueles aspectos da nossa personalidade que tentamos reprimir ou negar. Falando em sombra, você mencionou na primeira parte que o arquétipo da mãe também tem um lado sombrio. Como a gente identifica essa sombra na nossa vida? A sombra do arquétipo da mãe se manifesta, por exemplo, nas nossas relações com as mulheres. Na forma como lidamos com o cuidado, o afeto, a nutrição, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Pode dar alguns exemplos práticos. Claro. Imagina uma pessoa que teve uma mãe muito controladora e crítica. Sim. Essa pessoa pode desenvolver um padrão de comportamento em que busca constantemente a aprovação dos outros, se esforçando para agradar a todas e se sentindo incapaz de dizer não. Ou, por outro lado, pode desenvolver uma forte resistência a qualquer tipo de autoridade, se rebelando contra qualquer forma de controle ou imposição. Entendi. São como defesas que a gente cria para lidar com a dor da experiência inicial, mas que acabam nos limitando e nos impedindo de viver plenamente. Exatamente. A sombra do arquétipo da mãe pode se manifestar de diversas formas, dependendo da história de cada um. O importante é estarmos atentos aos padrões que se repetem, aos comportamentos que nos causam sofrimento e buscarmos compreender a raiz desses padrões. E como a gente faz para lidar com essa sombra? É preciso eliminá-la. Não se trata de eliminar a sombra, mas sim de integrá-la à nossa personalidade. Jung acreditava que a sombra contém uma energia e uma sabedoria, que podem ser muito valiosas se forem conscientemente integradas. Integrar a sombra. Mas como fazer isso na prática? E o primeiro passo é reconhecer a sua existência, tomar consciência dos seus padrões de comportamento, das suas emoções e pensamentos. Depois, é preciso acolher a sombra, com compaixão, sem julgamento ou crítica. E, por fim, é preciso encontrar formas de expressar a energia da sombra, de forma criativa e construtiva. Então, é como se a gente fizesse as pazes com a nossa sombra, reconhecendo que ela também faz parte de quem somos e que tem algo a nos ensinar. Exatamente. E ao integrarmos a sombra, a gente ganha acesso a uma nova fonte de energia e criatividade. É como se a gente expandisse os limites da nossa personalidade, abrindo espaço para novas possibilidades. E essa integração da sombra, como ela se conecta com o processo de individuação? A integração da sombra é uma etapa fundamental do processo de individuação. Ao acolhermos e integrarmos os aspectos reprimidos da nossa personalidade, a gente se torna mais inteiros, mais autênticos, mais próximos do nosso self verdadeiro. E o arquétipo da mãe, como ele se encaixa nessa história? O arquétipo da mãe nos conecta com a nossa capacidade de nutrir, de cuidar, de acolher. Tanto a nós mesmos quanto aos outros. E ao integrarmos a sombra do arquétipo da mãe, a gente amplia essa capacidade, tornando-a mais consciente e compassiva. Nossa, quanta coisa profunda a gente já explorou. E ainda tem mais. Claro que sim! Ainda temos muito a desvendar sobre o universo fascinante dos arquétipos. Na próxima parte, vamos explorar outro arquétipo fundamental. A ânima. Preparem-se para mergulhar no mundo do feminino. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos arquétipos. É isso aí. E pelo jeito, a gente mergulhou de cabeça no lado sombrio da força, né? Sombra, ego, desafio. Ufa!
Pois é, mas essa exploração da sombra é essencial para a gente entender a complexidade da psique humana. Verdade. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente se aventurar em um arquétipo que é pura ambiguidade e provocação? Adoro. Me conta tudo. Que arquétipo é esse? Na ânima. Ânima. Ela representa o lado feminino, a força inconsciente presente na psique masculina. Interessante. E como ela se manifesta? De muitas formas, ela pode ser a musa inspiradora, a força criativa, a intuição, a sensibilidade. Mas também pode se manifestar como a femme fatale, a sedutora, a manipuladora, a destruidora. Nossa, que contraste. É como se ela tivesse duas faces, né? Uma luminosa e outra sombria. Exatamente. E a forma como a ânima se manifesta na vida de um homem depende muito da sua relação com o feminino, desde a infância. Da sua mãe, das suas irmãs, das suas primeiras paixões. Entendi. Então, se um homem teve uma relação difícil com a mãe, por exemplo, isso pode influenciar a forma como ele se relaciona com as mulheres na vida adulta. Com certeza. As experiências da infância, principalmente com a figura materna, deixam marcas profundas no nosso inconsciente. E essas marcas influenciam a forma como a gente se relaciona com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Faz sentido. E como a gente faz para lidar com essa força arquetípica tão poderosa? O primeiro passo é reconhecer a sua existência. Observar os padrões que se repetem nas nossas relações, nos nossos sonhos, nas nossas fantasias. Depois é preciso acolher a ânima e integrá-la à nossa personalidade, sem medo ou rejeição. E como a gente faz isso na prática? Através do diálogo interno, da criatividade, da expressão artística, da busca por um contato mais profundo com a nossa própria sensibilidade e intuição. É um processo de autoconhecimento, de descoberta do nosso lado feminino, que pode ser muito enriquecedor. Ah, nossa, que jornada fascinante. E como a ânima se conecta com o processo de individuação que a gente falou nos episódios anteriores? A integração da ânima é uma etapa fundamental da individuação. É através do encontro com o nosso lado feminino que a gente torna mais inteiros, mais completos, mais próximos do self. É como se a gente abrisse espaço para uma nova dimensão da nossa psique. Uma dimensão que nos conecta com a criatividade, a intuição, a compaixão, a sensibilidade. Nossa, que incrível. E pensar que a gente começou essa jornada falando da mãe, passamos pela sombra, pelo ego, pelo self, e chegamos aqui na ânima. É muita coisa para processar. Mas me sinto muito grata por essa imersão no mundo dos arquétipos. Aprendi tanto. Que bom ouvir isso. E essa é a beleza do autoconhecimento. É uma jornada sem fim, cheia de descobertas e desafios. E os arquétipos são como guias que nos ajudam a navegar nesse mar interior. E para quem está acompanhando a gente nessa jornada, que tal deixar nos comentários o que mais te marcou nesses 3 episódios? Que insights você teve? Que arquétipos te chamaram a atenção? E se você curtiu o nosso mergulho profundo no mundo de On, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. A gente se vê na próxima aventura, pessoal. Tchau, tchau.